Glória a Deus! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos recomeçando a nossa live aqui. Agora eu acredito que vai ficar melhor. Peço que os irmãos estejam me informando aí se está melhor a live, né? Esse que é o 8º dia do nosso jejum de 21 dias até que a casa esteja cheia. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês a respeito da casa onde há o tesouro desejável. Amém? Declare aí, a minha casa há o tesouro desejável sobre a minha casa. Amém. Eu declaro em nome de Jesus, tesouro desejável, né? E azeite sobre a sua casa nesses dias, em nome de Jesus. Antes de começar a live, eu gostaria de lembrar você a não deixar de orar, né? Seus alvos de oração, os nossos alvos de oração como igreja, nossos alvos de oração também pessoais, né? Então, pela salvação das pessoas. Então, eu te motivo, né, a não deixar de orar, porque jejum é oração intensificada, amém, irmãos? Então não deixe de orar nesses dias. Peço que você faça novamente o convite para as pessoas, né? Então esteja convidando aí os seus grupos da família, né? Postando no grupo da célula, no grupo da igreja, aí, compartilhando no próprio Instagram, né? Para outras pessoas receberem essa mensagem e estarem desfrutando desse momento juntamente conosco. Hoje é o 8º dia do nosso jejum e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Ontem eu já comecei a compartilhar sobre esse assunto no culto, na nossa celebração aqui em Camaquã. Falamos muito a respeito do desejo do coração de Deus de prosperar a sua igreja, de prosperar a sua vida, né? De abrir os tesouros do céu sobre você. Eu creio em nome de Jesus que nesses dias você vai desfrutar desse tesouro desejável sobre você, sobre a sua casa, onde quer que você esteja. Amém? Então eu gostaria de dar início aqui lendo a passagem de Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20 diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Eu quero declarar sobre a sua vida que a sua casa, que você é esse sábio, e que na sua casa há o tesouro desejável. Pastor, o que é o tesouro desejável? São riquezas, prosperidade. E a Bíblia diz que no sábio na casa do sábio, há tesouro desejável. Mas também diz que há azeite na casa do sábio. Pastor, o que é azeite? Azeite é um símbolo da unção do Espírito, do enchimento do Espírito. Então na casa do sábio há sim vida do Espírito, enchimento do Espírito. Mas na casa do sábio há também outro símbolo do azeite, é que o azeite era usado para curar, para fazer bálsamo. É um bálsamo muito conhecido na Bíblia. Jeremias cita ele, que é o bálsamo de Gileade, né? E esse bálsamo era usado com fins curativos, né? Com fins de curar pessoas, né? De enfermidades, feridas, enfim, né? Então o azeite ele tem poder de curar. E eu quero declarar sobre a sua vida, né? Que na sua casa a prosperidade, a sua casa a unção do Espírito, mas na sua casa também a saúde plena, né? Uma saúde extraordinária, né? Para você cumprir o propósito de Deus. Deus vai te dar uma vida longa e saudável para que você possa cumprir os propósitos dele sobre a terra. Amém, irmãos? Então entenda isso, um dos prazeres de Deus, né? E ele fala aqui, o autor de Provérbios fala, é que há na casa daquele que é sábio o tesouro desejável. E eu falei para você que o tesouro desejável é riqueza. E um dos prazeres de Deus é que você seja próspero em tudo. Tenho falado para os irmãos, prosperidade vai muito além de recursos financeiros. Nunca é menos que isso. Mas pode ser bem mais do que isso. Então, sabe, um dos prazeres de Deus é que você seja próspero. Que você prospere em tudo. É incrível como se criou uma mentalidade franciscana, muitas vezes, na vida da igreja, de que o pobre está mais perto de Deus, né? De que a vontade de Deus é que as pessoas sejam pobres, seus servos, seus filhos sejam pobres. Mas deixa eu te falar, na Bíblia você vê que homens de Deus eram prósperos. Eram pessoas influentes, eram pessoas
poderosas até mesmo sobre a terra, mas que existiam prosperidade não só financeira, mas que havia prosperidade na sua família, havia a bênção do Senhor sobre a sua família. E eu quero dizer que no seu tempo não vai ser diferente, essa prosperidade, essa bênção também estão sobre a sua casa. No Salmos 35, versículo 27, a Bíblia diz que o Senhor se compraz na prosperidade de seu servo. E olha só, o Senhor se compraz na prosperidade do seu servo. Agora a prosperidade dos céus, a prosperidade divina, ela é diferente. Ela é diferente da prosperidade do mundo. Provérbios diz, lá em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então a bênção do Senhor não traz desgosto, irmão. Né? Então quantas pessoas aí que estão desfrutando de bênção na sua família, estão desfrutando de bênção na sua casa, de recursos financeiros, mas essa bênção às vezes vem regada de tantas coisas. Vem regada de traições, vem regada de problemas, vem regada de um abandono familiar, a pessoa não consegue mais estar junto dos seus. Isso não é a bênção do Senhor, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Essa é a bênção que Deus tem para você. Então qualquer coisa que roube a sua paz, que roube a sua alegria, que roube a sua saúde, seu relacionamento com a sua família, não é a vontade de Deus, não procede de Deus. Ontem eu falava para os irmãos, eu perguntei isso no culto. Irmãos, será que tem algum preço que pague a sua paz? Será que tem algum preço que pague a paz da sua família? Eu tenho certeza que não existe. Pode ter qualquer valor do mundo que você possa dizer. Não existe nada que pague, que vale a pena o preço da paz na sua casa, da paz dentro de você. E é interessante, irmãos, que lá em 3 João, a terceira carta de João, o Senhor ele diz que a sua vontade é que nós sejamos prósperos e abençoados em cada aspecto da nossa vida. Então, quando as pessoas olharem para você e a prosperidade que Deus tem, não é apenas das pessoas olharem e dizer, olha como ele tem dinheiro, olha como ele tem um carro bom, olha como ele tem uma casa boa, mas que você possa prosperar em tudo, que as pessoas possam olhar e dizer, uau, ele é próspero, ele é abençoado, ele é favorecido, onde ele coloca as mãos prospera, a família dele vive em paz, há alegria, há riso, há júbilo, há paz, coisas que nós vimos na semana passada, porque isso é uma casa cheia, isso é a prosperidade que Deus tem para nós. E lá em 3 João 1:2, João ele diz o seguinte, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Olha só, João tá falando para um discípulo dele, para Gaio, né? O nome do discípulo era Gaio, e ele está dizendo o seguinte, eu faço votos, eu oro para que você prospere, para que você tenha prosperidade e saúde. Olha só, então João ele está dizendo em outras palavras aqui, eu faço votos para que você tenha o tesouro desejável e o azeite na sua vida. Né? Que você, olha só, amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Uau, irmãos. Então essa é a última epístola de João aqui. João já é idoso, né? Ao escrever essa epístola. Ele já andou com Jesus, ele já viu Jesus ressurreto, né? Já viu Jesus glorificado. E aqui ele está mais uma vez falando esse respeito. Então, João ele descobriu o amor de Cristo por ele, tanto ao ponto de ele se autodenominar o discípulo a quem Jesus amava, né? O discípulo a quem Jesus amava. Então, olha só, ele realmente é alguém que está disposto, né? Disposto e conhece aquilo que está dentro do coração de Deus, né? E ele ora pelo seu discípulo dizendo, eu oro para que seja próspera, você seja próspero e tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Os irmãos estão reclamando que está travando, mas agora nós não vamos parar mais, agora nós vamos até o final, irmãos. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir? Então não sei o que está acontecendo aqui na internet, mas possivelmente seja algo na internet. Já reiniciei, agora temos que ir até o final. Então aquele discípulo, a Bíblia, João ele diz que ele fazia votos para que ele fosse
próspero e saudável, assim como era próspero a alma dele, né? Então, aquele discípulo, ele já era alguém que tinha uma alma próspera. Ele já era alguém que tinha uma alma próspera, porque certamente ele orava, ele meditava na palavra, mas João queria que ele também tivesse saúde e prosperidade. Que ele desfrutasse de saúde e prosperidade na mesma medida, né? Da mesma medida que ele desfrutava de uma alma próspera. De uma alma próspera, né? Então, por que isso é interessante? É interessante que é possível, irmãos, ter uma alma próspera e não ter prosperidade e saúde no corpo, né? É possível sim ter uma alma próspera e não ter prosperidade no corpo. Olha só, a coisa não vem automaticamente. A Liz está dizendo, né, que capítulo resistido. É verdade, sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você prospere. O inimigo não quer que você prospere. Ah, pastor, que coisa, por que está dizendo isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem eu comentei no culto também sobre isso, né? O mundo tem seus patrocinadores. Se você vê lá na camisa do time de futebol, há uma empresa que para botar o seu nome ali pagou milhões e patrocina e paga por aquilo ali. Os torcedores pagam por uma camiseta, pagam por uma entrada no estádio, né? Mas os patrocinadores da igreja são os irmãos. E Deus, ele quer que você prospere para que também possa a sua obra ser suprida, para que a obra possa avançar, para que a obra possa crescer. Você entende? Então, Deus quer prosperar você. Você consegue entender isso? Olha só, a Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui, que o Senhor se compraz na prosperidade de seu servo. Olha só, Deus quer prosperar você, Deus quer abençoar você, né? João diz que ele quer que o seu discípulo seja próspero e saudável, assim como a alma dele é próspera. Às vezes nós só olhamos, né? Ah, que bom que a alma é próspera, glória a Deus. Bah, aquele irmão é uma bênção, glória a Deus. Mas às vezes o irmão não tem recurso para participar de uma capacitação. O irmão não tem recurso para fazer o curso de maturidade no espírito. O irmão não tem recurso para se locomover até a célula, até a reunião de célula, até o culto de celebração. Está amarrado isso, irmão. O Senhor quer que você seja próspero como é próspera a sua alma. A sua prosperidade está ligada à prosperidade da sua alma. Assim como a sua alma é próspera, eu declaro em nome de Jesus, você também prosperará. Você também prosperará. Você também vai desfrutar dessa prosperidade. Você também vai desfrutar disso na sua vida. Então a prosperidade financeira e a saúde seguem na mesma proporção da prosperidade da sua alma. Amém, irmãos? Você está crendo nisso? Você crê nisso? Então a expressão que ele usa aqui, assim como. Faço votos para que você seja próspero e saudável, assim como é próspera a sua alma, significa que é na mesma proporção, na mesma intensidade. Uau, o Senhor vai te prosperar nesses dias. E vai ser de acordo com é próspera a sua alma. Então, em outras palavras, João ele diz, né? Eu oro para que você seja próspero na mesma proporção que a sua alma é próspera. Uau, aleluia. Alguém pode dizer amém? Diga aí para quem está perto de você, diz assim como é próspera a minha alma, eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Eu vou ser próspero. A minha casa vai desfrutar de tudo que é bom. Em nome de Jesus. Então isso significa que a prosperidade nos negócios, a prosperidade na sua carreira, a prosperidade no seu ministério, a sua saúde física, né, será na mesma proporção da prosperidade da sua alma. Você vai desfrutar dela na mesma proporção. Eu creio nisso. Então você sabe, você que já fez o cursão, e você que vai fazer o cursão, você sabe que a nossa alma ela é constituída de mente, vontade e emoções. Mente, vontade e emoções. Então, quando a nossa alma ela é próspera, as nossas emoções elas são saudáveis também. Nós não vivemos mais deprimidos, angustiados, né? Não andamos murmurando, não andamos reclamando da vida. Por quê? Porque a nossa mente, emoções e vontade também são prósperas. Uma alma próspera é assim. Quantas pessoas aí, irmãos, nós conhecemos que ela tem dinheiro, mas a sua alma não é próspera? Isso não é a prosperidade que Deus tem para você. Deus tem uma alma próspera, mas também tem recursos e saúde para você. Quantas pessoas estão depressivas mesmo tendo recurso financeiro?
Quantas pessoas estão ansiosas, mesmo tendo recurso financeiro? Mas eu quero te dizer que você prosperará em todas as áreas da sua vida, porque essa é a vontade de Deus para você. Então é maravilhoso ver que quando a nossa alma prospera, todas as outras áreas da nossa vida também vão prosperar, também vão avançar, e tudo isso sem um esforço, um grande esforço da nossa parte. Talvez você pergunte, pastor, mas como que a alma prospera? Como que a alma prospera? Vou te dizer, aqui no verso 3, João diz que a alma de Gai era próspera porque ele andava na verdade. Então, andar na verdade é o segredo de tudo. Andar na verdade é o segredo da prosperidade, da bênção, da saúde. Porque se você anda na verdade, você vai desfrutar de saúde abundante sobre a sua vida. Então, se a sua alma for débil, você também será assim. Agora, se a sua alma for próspera, você também será assim. Você consegue compreender isso? Provérbios 23:7 diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, você é aquilo que você imagina, você é aquilo que você pensa a seu respeito. Então é por isso que é importante você andar na verdade, conhecer a verdade e andar na verdade. Eu vou te dizer, conhecer a verdade faz você ser livre, porque é isso que Jesus disse. Mas andar na verdade faz que você seja próspero. É amém? Então, como próspera, às vezes você almeja o bem de alguém, mas de alguém que não tem o Senhor, mas você não sabe, porque a casa é maravilhosa, mas lá dentro há choro, há depressão, há briga, muitas vezes há traições, há filhos rebeldes, drogados. Isso não é prosperidade, irmãos. Pelo menos não é a prosperidade que Deus tem para nós. Não é a prosperidade bíblica. E aqui em 3 João 3,4, João diz assim, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha só. João diz que Gai andava na verdade. Não tem mais alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Gai tinha uma alma que andava na verdade. Gai tinha uma alma própria que ele andava na verdade. Então, a maneira que a sua alma próspera, irmãos, quando você anda na verdade. Então, pastor, tá bom, mas o que é andar na verdade? Alguns vão dizer, pastor, andar na verdade é não mentir. É você nunca mentir. Dizer sempre a verdade. Irmão, isso é bom, mas não é isso que o texto está falando. Não é isso que João está falando. Alguém vai dizer, pastor, andar na verdade é andar na palavra de Deus. E eu vou te dizer, isso está certo em um sentido, né? Mas qual parte da palavra de Deus? Isso você tem que se perguntar, né? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela não muda. Mas você não tem, a verdade não é toda a palavra. A verdade que Deus quer que você ande hoje, que é a verdade atual, é interessante que Pedro ele fala sobre isso, né? Que há uma presente verdade, né? Então havia uma verdade lá no Jardim do Éden. Sabia disso? E a palavra de Deus ela nunca muda. Vou dizer isso para você, não estou dizendo que a palavra de Deus mudou, mas havia verdade lá no Jardim do Éden, que era: não comerás da árvore do centro do jardim. Havia outra verdade com Abraão. Havia uma outra verdade com Noé. Havia uma outra verdade com Moisés. Nos 10 mandamentos houve uma outra verdade, mas nós estamos debaixo da presente verdade. Há uma presente verdade para o tempo da graça. Que verdade é essa, pastor? Olha só o que Jesus disse para os judeus, os judeus que creram nele, né? Lá em João 8:31. Ele disse assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, em qual palavra? Na minha palavra, na palavra de Jesus. Sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então as pessoas falam muito isso: conhecereis a verdade vos libertará. Mas Jesus, no versículo 31, ele diz qual é a verdade: a minha palavra. Se você permanecer na minha palavra.
Então o que o Senhor está se referindo aqui na palavra é a palavra da graça, é a palavra do evangelho. Você consegue compreender isso? Essa é a palavra que tem poder. Sabe, os judeus eles conheciam os mandamentos de Moisés. Os judeus conheciam os mandamentos de Moisés, eles conheciam a lei. Até os 8 anos, um judeu ele memorizava o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles decoravam, eles falavam constantemente os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você assistir a série The Chosen, você vai ver, olha que aqueles discípulos ali eram pessoas que tinham sido rejeitadas pela lei, rejeitadas pelo clero daquela época, pela liderança judia. Você sabe que aqueles discípulos ali, eles entravam como Talmud na escola, né? E aqueles que não eram bons o suficiente, eles iam sendo rejeitados, eles iam trabalhar no serviço do pai. Então o pai de Pedro era pescador, ele era pescador. Você entende? Eles não tinham sido bons o suficiente para serem alguém mais instruído, um sacerdote, né? Mas eles conheciam as escrituras. Eles conheciam as passagens bíblicas. Aí Jesus diz o seguinte: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. A minha palavra é a verdade. Você entende? Então, os judeus conheciam os mandamentos de Moisés. Portanto, a palavra de Jesus, que ele está falando aqui, não se refere à lei, mas se refere à graça. Se refere ao Novo Testamento, se refere ao Evangelho. Então o Evangelho não é a verdade, ela não é a lei do Velho Testamento, senão os judeus já conheceriam a verdade. Né? A verdade que Jesus está falando aqui é o Evangelho. Essa verdade tem o poder de libertar. O Evangelho tem o poder de libertar. Então a verdade é a graça do Evangelho. A verdade é a graça do Evangelho. No livro de Gálatas, Paulo ele nos esclarece o que é essa verdade. Vou seguir aqui, né, nessa direção para você compreender. Para você entender aqui. Gálatas ele é uma carta que Paulo escreve para uma igreja que estava numa região da Galácia. Né? Era uma região ali. E Paulo ele escreve essa carta para repreender todo o sincretismo religioso. Sabe o que é sincretismo? É quando começa a misturar uma coisa com a outra. E muitos judeus haviam crido e se convertido, mas eles estavam começando a misturar o evangelho. Paulo diz que eles haviam decaído da graça, né, porque alguns tinham chegado no meio deles e dito o seguinte: crer em Jesus é maravilhoso, Jesus já libertou vocês, mas vocês precisam circuncidar. Mas vocês precisam também ter as práticas da velha aliança, vocês precisam ter as práticas da lei, né, os rituais da lei. Aí Paulo ele escreve essa carta para trazer clareza para os irmãos, né? E é aqui que ele diz que a verdadeira circuncisão é o que é circuncidado no espírito, não aqueles que são circuncidados na carne. Paulo fala a respeito disso. Mas houve um momento na vida de Pedro que Paulo ele precisou confrontar e repreender ele. Por quê? Porque Pedro estava com Paulo e lá ele estava na graça. Um dia Pedro esteve lá, ele andou com os irmãos, ele comeu com os irmãos da Galácia, tudo normal. Mas quando chegaram alguns judeus, talvez mais influentes, né, que chegaram lá onde Pedro estava, e esses irmãos que pregavam lá, que deveria fazer os rituais, coisa e tal, Pedro, ele não se posicionou, ele ficou lá com esses irmãos, ele ficou andando com eles, ele não falou nada. Então, Paulo, ele usa a expressão assim: eu tive que resistir Pedro face a face. Eu tive que resistir ele na cara. Por quê? Por que ele precisou fazer isso? Porque o ego dele havia sido ferido? Não, mas porque Pedro, ele não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho. Olha só que coisa interessante, eu estou te falando do apóstolo Pedro. Então, lá em Gálatas 2:11, Paulo diz assim: quando porém Cefas é Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Aí o que? Está lá no versículo 14, ele diz por que ele tinha se tornado repreensível. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Qual é a verdade que Paulo fala? A verdade do Evangelho. Então a verdade é a graça do Evangelho. Quando nós cremos no Evangelho, nós desfrutamos de prosperidade e saúde. Irmãos, todo lugar onde o Evangelho chega,
Toda família onde o evangelho chega, a prosperidade chega também. Se você não tem desfrutado disso, é porque você precisa crer no evangelho da verdade, na verdade do evangelho. Você está entendendo? Olha lá para o Nordeste. Aqueles países nordestinos, o que são? São evangélicos? Eles creem no evangelho verdadeiro? Não, eles creem em outra coisa. São estados muito religiosos, mas não creem na verdade. Não creem na verdade. Então, quando nós cremos no evangelho, nós desfrutamos de prosperidade e saúde, irmãos. Essa é uma bênção que está reservada para você. Então, ao dizer que Gaio andava na verdade, quando João ele diz que Gaio andava na verdade, João estava dizendo que ele andava segundo o evangelho, que ele andava segundo a graça. E eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem andado na verdade? Você crê todos os dias no perdão dos seus pecados? Que Jesus te perdoou completamente? Que você é completamente perdoado? Que você é justo? Você crê na justiça de Cristo sobre a sua vida? Porque quando algum ensino nos leva a duvidar dessa verdade, a duvidar disso que eu estou compartilhando com você, essa da justiça, do perdão dos pecados, de que você é amado, quando algum ensino leva você a duvidar dessa verdade, nós deixamos de andar na verdade. Nós abrimos mão de andar na verdade. E aí não há nem alma saudável, nem prosperidade e nem azeite, nem saúde sobre a sua vida. Então lembre-se que aquilo em que nós cremos vai afetar o nosso comportamento. Alguns creem que simplesmente, não, eu botando dinheiro lá no gasofilácio, eu dando meu dízimo, eu vou prosperar. Eu quero dizer uma coisa, isso é uma parte, a semente que você está lançando. Mas você precisa crer, porque não é só colocar dinheiro ali, irmãos. Aquilo ali não é a roda da fortuna, não é o roda-roda Jequiti. Não, aquilo ali não é. Você precisa crer. Você precisa crer. Então, entenda isso. Entenda isso hoje. Então é evidente que nós precisamos encher a nossa vida da palavra de Deus. Nós precisamos encher a nossa vida da verdade do Evangelho. Lá em João 1, eu vou te ler aqui um recorte de alguns versículos de João 1, versículo 14, versículo 17. Ele diz assim: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade. Olha só, graça e verdade andando junto. Aí depois o versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada. A lei é algo. A lei é uma coisa. A lei foi dada. Mas aí diz o seguinte: mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e verdade andam sempre juntas. Graça e verdade andam juntos. Sabe por quê? Porque a palavra da graça é a verdade para nós. A verdade da graça essa é a presente verdade que você deve viver. Essa verdade que tem o poder de te libertar, e quando você anda nela tem o poder de te prosperar. Não existe nada melhor que sair de casa para trabalhar e você dizer: eu sou abençoado. Rapaz, o Senhor hoje vai abrir portas no meu trabalho. Sabe quem consegue viver assim? Só quem conhece a graça e a verdade. Porque senão o cara já sai cheio de acusação. Rapaz, ontem não foi legal, né? Eu podia ter dado uma oferta melhor, não dei. Podia ter dado meu dízimo, né, antes, não dei. Então já começa um monte de acusação na sua vida. Você está sempre em demanda, está sempre em dívida com Deus. Mas quando você crê na verdade, na graça, você está liberado para prosperar. Liberado para prosperar. Sua mente se abre. A unção de Deus te capacita a adquirir riquezas. Então andar na verdade, andar na graça do Evangelho, irmãos. E essa verdade é o centro da palavra de Deus, é o centro da palavra, né? E quando nós nos enchemos da verdade, quando nós nos enchemos da palavra, então a nossa alma prospera e todas as outras áreas da nossa vida vão prosperar juntamente. Vou repetir: conhecer a verdade te liberta, mas andar na verdade te prospera. Amém, irmãos? Então em várias passagens da Bíblia nós vemos isso, que a verdade ela está do lado da graça. Eu vou citar apenas uma aqui, para você entender, que é a passagem lá de quando o servo de Abraão encontra Rebeca. Abraão ele escolhe o seu servo,
e ele manda, né, ele chama o seu servo e manda ele procurar a família dele num lugar onde esse servo nem sabia onde era, deu o destino lá, mandou ele ir, e para procurar uma filha para o seu esposo, uma esposa para o seu filho, desculpa, uma esposa para o seu filho. E quando ele chega lá, essa passagem está lá em Gênesis 24, 27, ele diz assim, bendito seja, porque a primeira pessoa que ele encontra é ela, é Rebeca. Né? Então ele diz assim, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Olha só que coisa engraçada, ele diz, o Senhor não retirou a sua benignidade e a sua verdade. Benignidade aqui, ela procede de uma palavra chamada chesed. E no Novo Testamento, essa palavra é a mesma palavra para graça. Benignidade é graça, favor. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Então, isso se estende por toda a Bíblia, lá em Salmos 85:10, Provérbios 3:3, novamente são citados isso. São citadas graça e verdade, benignidade e verdade andando juntos. Lá em João 3, né, João diz que o resultado de nós andarmos na verdade é que nós nos tornamos cooperadores da verdade. Você sabia disso? O Senhor quer fazer de você um cooperador da verdade. Então o propósito da prosperidade é que nós podemos cooperar com aqueles que pregam o Evangelho. Você pode prosperar com aqueles que pregam o Evangelho. Então, isso é imprescindível você entender. Deus te chamou para ser um cooperador da verdade. Há lugares que você vai ir, há um público que você vai falar, mas há um público que há outros que vão falar. Há um público que há outros que vão falar, e Deus quer usar você para ser um cooperador dessa obra. Sabia que quando você dá o seu dízimo aqui na igreja em Camaquã, você dá o seu dízimo na igreja em Pelotas, as nossas igrejas dizimam na vinha, e a vinha investe em obreiros, em pastores, em missionários que estão em mais de 30 países pelo mundo para sustentar o evangelho. Sabia que aquele irmão está entrando lá no Paquistão agora, ele está entrando lá com o investimento que vocês têm feito nessa obra, vocês têm sustentado uma obra aqui, mas que tem chegado até os confins da terra, irmão. Você consegue compreender isso? Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser um cooperador do Evangelho. Agora eu quero te dizer uma coisa, Deus quer te usar, Deus quer que você cada vez coopere mais. E para isso Ele quer colocar recurso na sua mão. Deus vai colocar recurso na sua mão, Deus vai te prosperar. Né? Então, a prosperidade na casa do justo. Tesouro desejável. Na sua casa vai haver isso. 3 João 5:8 diz assim, versículo 5 ao 8 diz assim, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores do Evangelho. Então, Gaio era próspero por causa do Evangelho e você prospera quando você contribui a propagar o Evangelho. A propagar o Evangelho. Deus quer multiplicar isso na sua vida, irmão. Eu tenho dito aqui em Camaquã e eu acho necessário falar para todos os irmãos que estão nos ouvindo, porque há irmãos de Pelotas também, e há talvez pessoas que até nem congregam conosco ainda, nos ouvindo. Mas se você olhar para a vida da igreja e ver as pessoas que são mais prósperas, são pessoas, e aí eu falo prosperidade em tudo, são as pessoas que mais têm sido cooperadores do Evangelho. É evidente. Aí alguns podem dizer, não, pastor, ele dá porque ele tem. Não, ele tem porque ele dá. Porque outro tempo não tinham. Outro tempo não prosperavam dessa maneira, mas agora sim. Você está me entendendo? Então, você consegue compreender isso? Acolher os irmãos nos torna cooperadores da verdade.
Sabe, eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Quando os irmãos de Pelotas vêm para participar de uma conferência aqui e se hospedam na nossa casa, você está sendo um cooperador da verdade, irmão. Quando nós vamos agora no curso de casais e alguém recebe um casal lá de Camaquã, lá em Pelotas, esse irmão está sendo um cooperador da verdade. Ele está cooperando para que a verdade do Senhor seja estabelecida no coração dessa pessoa. Então você prospera à medida que você anda na verdade. Você prospera à medida que você anda. Conhecer a verdade te liberta, mas andar na verdade te prospera, irmão. Amém? Então se você viver se você viver fora da verdade, que é a palavra de Deus, você não vai prosperar em nada. Tem pessoas que dizem, pastor, mas eu faço tudo certo. Mas você não tem andado na presente verdade, na graça. Você continua andando na lei. Você continua andando na lei. Eu quero te dizer que o tanto que você andar na verdade, da graça de Deus, a sua alma prosperará e aumentará a sua generosidade. A sua generosidade se multiplicará. Almas prósperas semeiam e contribuem. Isso é evidente, irmãos. Eu quero te dizer, a sua casa vai se encher do tesouro desejável nesses dias. O Senhor vai abrir os tesouros do céu. Ontem eu falei sobre isso, né? Como é que funciona? Tudo que você investe é um depósito no céu. E nesses dias eu creio que o Senhor vai abrir esse tesouro do céu sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você crê, dá um amém aí, coloca um amém aí no Instagram. Então a sua casa vai se encher do tesouro desejável. Então, porque isso é evidente, quem viu a graça, quem teve um encontro com a graça, ele se torna generoso. Nós vemos isso na vida de muitas pessoas na história bíblica. De muitas pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Se você vê Zaqueu, no dia que Jesus esteve na casa dele, que ele foi salvo, que ele encontrou a graça de Deus, o que ele fez? Ele deu. Ele disse, olha, se eu tenho defraudado, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 5 vezes mais. Ele deu tudo que ele tinha. Aquela mulher, é muito lindo a gente ver aquela história, né, da mulher que ungiu Jesus com um bálsamo caríssimo. 1 ano, 10 meses de trabalho custou aquele bálsamo. Calcula aí quanto que você ganha. Aquele bálsamo custou em torno de 10 meses de trabalho. Mas quando é que ela fez isso? Ela fez isso porque ela foi muito perdoada. Muito perdoada. O que ela fez quando ela percebeu a graça de Deus? Ela deu. Então é Jesus quem abre os nossos olhos para vermos as oportunidades, irmãos. É Ele que nos dá sabedoria para fazermos negócio e depois para fazer você prosperar. É Deus que faz isso. Tem coisas espirituais que estão diante dos seus olhos que você não consegue enxergar. Que estão diante dos nossos olhos. Nós, nesses dias, você possa pedir, você possa orar ao Senhor para que Deus abra os seus olhos para você ver. Ver aquilo que você não vê. Negócios que você não vê. Oportunidades que você não vê. Mas que o Senhor vai abrir para você nesses dias. Isaías diz que são os tesouros escondidos. Tesouros escondidos. Deus vai revelar esses tesouros para você nesses dias em nome de Jesus. A palavra de Deus diz claramente que as riquezas são uma confirmação da aliança. Sabia disso? As riquezas são a confirmação da aliança. Então, se a velha aliança já era confirmada com riqueza, irmãos, muito mais a nova, que está firmada em coisas superiores, em promessas superiores, também Deus suprirá abundantemente a cada um de nós, a casa de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Quero orar com você agora. Eu gostaria que aí onde você está, você fechasse seus olhos e pedisse ao Senhor para abrir os teus olhos, para te trazer revelação, clareza dos tesouros que estão escondidos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Deus, por cada pessoa nessa live. E oro para que o Senhor traga revelação a cada uma delas. Abra os olhos, traz clareza, para que elas possam ver tesouros que estão escondidos, riquezas que estão escondidas. Pai, talvez aquela palavra de sabedoria, aquela atitude de sabedoria, aquela, Pai, bênção, Deus, nesse negócio, Pai, que vai abrir portas. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor, Deus, libere sobre a vida desses irmãos. Pai, aquele espírito empreendedor que vê além das circunstâncias, coloca no coração dos meus irmãos. Senhor, faz santas conexões, abre portas que só o Senhor pode abrir nesses dias. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amanhã
né? Ao meio-dia e 15 voltamos, teremos outra live. Amanhã será lá no Instagram do Pastor Charles, não esqueça. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor e lembre-se, o Senhor te chamou para ser um cooperador.